I've been waiting on my heart to come alive. I've been waiting on love to get me high. I've been waiting on my heart to come alive. I've been waiting on love to get me high. What kind of My heart's been dead for too long, it restart the beat. A new page, a new song, shit singing from my sheet. So am I right to move on right now? With the reason where to just leave? Better feeling is killing me, I'm feeling fulfilling me. But what happened to synergy? I scream, I scream, I scream, I scream. I've been waiting on my heart to come alive. I've been waiting on love to get me high. I've been waiting on my heart to come alive. I've been waiting on love to get me high. What kind of Did I fall for you or did I fall for your lies? You ain't gotta say a word, the truth's all in your eyes. You think I'm under your spell right now, but I gotta resist that, I know. I've been holding on for too long, but to be strong, maybe I've got to let go. Let go. Let go. Let go.
Oi, oi. Oi, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bom? E aí? Como é que vocês estão? Eu tô vendo aqui uma forma... Baixa um pouquinho a música, né? Tô vendo aqui uma forma mais interessante de começar o papo com vocês, né? Não sei, só aquele oi, boa noite e tal, né? Ah, não abri o meu chatbot. Apesar que o chat já tá aqui. Felipe Gadelha, e aí? Como você tá? Tudo bem? Boa noite. De boas? Como você tá? Por enquanto eu tô nessa tela, gente, mas eu vou mudar, tá? Não se preocupem, é só enquanto a gente organiza aqui as coisas, tá? A gente vai já mudar essa telinha. Vou colocar esse chat aqui. Esse chat é melhor porque às vezes vocês mandam uns links e aí o chat da Twitch bloqueia, mas aqui eu consigo ver o link, né? Mesmo que não fique público, mas eu consigo ver se for interessante ou relevante para o momento, aí eu clico, né? A gente olha lá, tal. Jay Pereira, bem-vindo, boa noite, tudo bom? Beleza? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos já começar a nossa aulinha. Só dar um oi aqui na galera do Discord. Começamos. Cola aí para a nossa quarta aula. Nossa quarta aula de Java. Cola aí para a nossa quarta aula de Java. Deixa eu copiar esse link aqui. @here para a galera que quiser acompanhar, né? Então o pessoal já vai colando aí. Beleza? Beleza, é isso aí. Deixar o chat aberto aqui do lado. Felipe J. Pereira, sejam bem-vindos aí, tá? Vocês já conhecem Java? It's Evolution! E aí, It's Evolution? Boa noite! Fala, tudo bom? Como você tá? Bem-vindo de novo. Sempre, né? Sempre, você é sempre muito bem-vindo. Nosso VIP. Nosso VIP. De boas? E aí, vocês já conhecem Java? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí de conhecimento de Java? Hoje eu gostaria pra caramba que a gente tivesse uns exercícios da hora aí, hein? Fiz os cursos da Lura e gostei muito das suas aulas. Opa! Boa, Felipe! Que bom, obrigado. Que bom que você fez os cursos da Lura. Então você já tá avançado, né? Você já programa aí Spring e tudo mais, né? É isso. A gente tá fazendo live programando em Spring nos outros dias, na quarta e na quarta e na sexta. Quarta, sexta e sábado a gente tá fazendo programando em Spring. Atualmente trabalho como analista pleno Java. Boa, Pereira. Aí, esse J na frente do Pereira é de Java, né? Fala sério. Diz aí. Eu tenho certeza que não é de João, nem de José. Tenho certeza que é de Java. Java Pereira, fala aí. Eu sei, minhas piadas não tem graça, tá bom? Eu sei, tá, gente? Eu ajudei no desenvolvimento do Java 8. Boa, Nequinho. Boa, Nequinho. Cadê seus commits? Vamos procurar seus commits aqui na lista do Java 8. Java 8 committers. Cadê? A gente encontra, hein? Se você ajudou mesmo, a gente vai encontrar agora. Vou encontrar o Nequinho aqui. Eu tô testando ele. Boa. Ah, sim. Vou acompanhar para aprender mais. Boa, Felipe. Ah, mas aqui vai ser bem básico, Felipe. Acho difícil. Claro, a gente sempre tem muito para aprender, mas acho difícil, né? Você aprender aqui é alguma coisa muito diferente, tá? Ó, aqui tem a mail list. Não, mas eu não quero a mail list. Eu quero o Java 8
JSR, né? A JSR do Java 8. Aqui. Vamos ver, Nequinho. Vou procurar seu nome aqui, hein, Nequinho. Vou procurar seu nome aqui, Nequinho. Vamos ver se tem um Nequinho aqui. Cadê? Onde que é? Ah, cadê? Aqui, Community. Deve ser aqui, Community, né? Ah, tá. Geralmente aparece aqui, o Expert Group, né? Mas como deve ser muita gente, acho que eles não colocam ali, não. Acho que eles não colocam ali. Mas de qualquer forma, você vai... Opa, obrigado. Que isso, cara. Que isso. Estamos aqui para aprender junto também. E tem gente ajudando pra caramba. Nas lives de coding, de Spring e tal, cara, tá sendo muito da hora. Assim, tô aprendendo de verdade, tá sendo muito bom. Stage. Ô, Nequinho, cadê seu nome? Fala sério, hein, Nequinho? Vou te ensinar como é que você faz, ó. Você vem aqui, ó. Aí troca aqui, ó. Nequinho. Se ligou? Ó. Haha, velho. Agora sim. Aí sim. Agora você faz parte aí do Expert Group do Java 8. Muito bom. Se meu nome não tiver, vou te xingar o Bill Gates. Bill Gates. Boa. Não, tá aqui seu nome, velho, ó. Aqui, ó, achamos. Ó. Oracle, Nequinho. Beleza? E aí, pessoal? Vamos começar a nossa aulinha. Ó, 2 pontos, espaço, né? 2 pontos, espaço aí, Nequinho. Isso aí. Pronto, velho. Tira um print. Tira um print que... Aí você prova, tá? Tira um print aí que você... Manda pra qualquer lugar e ganha... Com mais uns 5 reais você ganha uma Heineken. Beleza? Vambora. Vambora. Vou começar aqui. Isso aí. Cadê nosso chat? Beleza, tudo certo. Legal. Boa, gente. Alguém fez o exercício? Nós temos o exercício. Inclusive, vou colocar aqui o GitHub já, né? GitHub. Aproveitar o link. Projeto? Eita, o projeto ficou junto ali no GitHub. Não era pra ter ficado. Aí quando clica não funciona, né? Opa, Lulu Cabe. Opa, Lulu, obrigado pelo follow. Espero poder te ajudar a aprender bastante aqui hoje, tá? Seja muito bem-vindo ou vinda. Ó. O exercício era o quê? Criar um objeto que represente um carro. Esse objeto deve ter as características de cor, ano de fabricação, marca e modelo. E os comportamentos de ligar, andar e acelerar. Nos comportamentos você pode definir o que irá fazer, né? Imprime aí qualquer coisa, enfim. Ficasse bem à vontade. E aí era para mandar o link aqui no nosso Discord. Quem quiser acompanhar nosso Discord aí, tá? No Discord ninguém mandou, mas espero que alguém tenha feito. Espero que alguém tenha feito. A gente vai descobrindo aí ao longo do tempo, né? Infelizmente no Discord ninguém mandou, mas eu espero que vocês mandem os próximos, tá? Por favor, quem estiver acompanhando aí e quiser realmente participar, vai ser um mega prazer fazer esses exercícios com vocês. Vamos lá, vamos corrigir o exercício rapidão aqui, que aí fica legal. Exercício, aula 3. E aí quem quiser acompanhar já pode inclusive pegar depois. Eu vou comentar esse exercício no repositório, tá? Aí vai ser bom que quem quiser acompanhar pode seguir depois. Ele abriu aqui um Java Overview, vamos fechar. A gente não vai falar detalhes sobre o Visual Studio Code, tá? Então vamos lá. O que é o exercício? O exercício é para criar um objeto, cria um objeto Java que represente um carro, né? Se a gente está falando de objeto Java que representa um carro, It's Evolution, tipo, passa no meu GitHub e você consegue ver pelo seu. Então, eu só consigo ver se você me mandar o link lá no Discord ou se você fizer o que a gente chama de pull request, tá?
Mas não precisa fazer por request, senão vai ficar meio bagunçado. A não ser que a gente tivesse ali uma pasta específica para os exercícios. A gente pode pensar nisso depois. Mas o melhor é você mandar o link aqui. Você faz no seu GitHub, coloca lá e você manda o link aqui no Discord, que a gente acompanha lá, tá? Acho que talvez dessa forma seja melhor. Ó, aqui, como que ficou? Ficou o objeto carro. Então, se a gente está falando de um objeto carro, né, a gente vai fazer um class carro, ok? Então, vamos fazer um class carro. Abre e fecha aqui. Tá? E esse carro ele tem que ter aí algumas informações. Isso, faz um fork. Isso aí, Jay Pereira, faz um fork. Chega agora, bicho madeira. Fala, bicho madeira. Beleza? De boas? A gente está corrigindo aqui o exercício. Você pode acompanhar o exercício aqui no GitHub, tá? Se você quiser, pode acompanhar o exercício aí no GitHub. Assim que eu gerar os dados do doc, eu vou dar uma estudada nessas coisas. Empolguei com essa... Boa! Muito bom, gostei. É isso aí. É isso aqui, ó. Você faz um fork aqui, ó. É só você clicar aqui, ele automaticamente copia para o seu GitHub, tá? É automático, assim, você não tem que ficar se preocupando muito com isso. Deixa eu baixar um pouco mais a música. Deixar mais uma música de fundo mesmo. Beleza? Então, aqui, vamos lá. Carro. O carro, ele tem que ter algumas características. Dentre elas, as características aqui citadas são cor, ano, fabricação, marca e modelo. Tá? Então a gente faz aqui, ó, cor, não, ele, nossa, o Visual Studio Code tentou ser espertão agora, né? Ano, fabricação, marca, modelo. Ano, fabricação, marca e modelo, certo? O que mais? É isso aqui, né? Beleza. E os comportamentos de ligar, andar e acelerar. Então aqui, ligar, andar, acelerar. Beleza, vamos lembrando aí um pouco da aula passada e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma rápida revisão para quem não estava aí na aula anterior, que a gente falou sobre objetos e como é o comportamento e a relação dos objetos, tá? Se você não pegou, não tem problema, vamos repetir isso agora. Um carro, ele tem algumas características, né? Se você pensar nas características do carro, a gente acabou de citar algumas, como por exemplo, cor, ano, marca, modelo, a gente está pensando naquilo que o carro tem, né? Nas coisas que o carro possui de características, tá? E se a gente pensar em ligar, andar e acelerar, a gente está pensando em coisas que o carro faz, tá? Se você está falando de coisas que o carro faz, o que ele faz dá a ideia de ação, né? Da ideia de comportamento, tá bom? Quando a gente fala de comportamento em objetos, são o que nós chamamos de métodos, e é isso que tem aqui na aula 3, ó, Cadê? Tá aqui, ó. Os métodos são comportamentos, tá? Então, como os métodos são comportamentos, a gente está falando de algo que ele vai executar ou ele vai fazer, tá? Métodos são comportamentos. As variáveis, elas são características. Eu acho que isso eu não coloquei. Se eu não coloquei, foi um vacilo. Mas eu já vou corrigir isso agora. Aqui. Os métodos são comportamentos, enquanto, se a gente voltar aqui, a gente tem cor, ano, fabricação, marca e modelo, tá? Que são, a gente pode chamar de variáveis, né? As variáveis são características do objeto. As variáveis, elas são características do objeto, ok? São normalmente chamadas de variáveis de instância, tá? Variáveis de instância. Tem outro nome, inclusive, mas eu não estou lembrando agora do outro nome. Playmarks, boa noite, Playmarks. Fala. Bicho Madeira, já estou na Collab Code. Muito bom, Bicho Madeira, que bom. Você pode postar o exercício da aula de hoje lá, tá? A gente vai colocar alguns exercícios aqui para postar lá. Propriedades, isso, Jay Pereira, obrigado. Propriedades também são propriedades da classe, né? São atributos também, tá? Tem vários nomes, não se preocupa. Você vai se acostumar com todos eles. Propriedades ou atributos, tá? Então são propriedades ou atributos. São as variáveis chamadas variáveis de instância. Por que de instância? Tá? Porque elas não são variáveis que estão dentro de métodos. Quando a gente fez o exercício aqui, ó, da aula 2, a gente colocou variáveis, mas sempre dentro ali do main, né? Sempre dentro desse main aqui, que vocês já perceberam que ele é um método, nada mais do que um método. Então, essa que é a diferença. Quando a gente está falando de instância, não tem método, ele vai direto na classe, por isso que são chamados variáveis de
instância, tá? E claro, eu vou explicar em mais detalhes por que ficou com esse nomezinho aí, tá? Ao longo do nosso tempo aqui. Então, primeira coisa de tudo é definir que toda variável, nós já falamos isso também, toda variável possui um tipo. Cadê nosso quadro? Tá aqui. O quadro. Toda variável possui um tipo. Precisamos separar tipo instância. Acho que foi no quadro da aula 1. Se eu não estiver enganado, que por algum motivo não ficou em MD. Toda variável possui um tipo. Bom, não tem, enfim, tá? Toda variável possui um tipo. Ou se tem, eu não estou achando, não sei porquê. Toda variável possui um tipo. Esse tipo, ele representa para a classe, desculpa, para aquela variável, o tipo que ela vai receber. Então, se ela é inteiro, a gente já falou dos tipos, né? Inteiro, string, já falamos de array, não, desculpa, não falamos de array, falamos de inteiro, string, int, boolean, long, short. Nós falamos de... que mais? No quadro 1 ou foi no quadro 2? Deixa eu ver aqui. Foi no quadro da aula 2, né? Foi no quadro da aula 2. Tá aqui, ó. Long, short... float, double. Tá? Float, double. E char também. Então, assim, esses são os tipos que nós temos. Os tipos que são chamados tipos primitivos, tá? Os tipos primitivos em Java, eles são esses aí. Então, a cor, ela tem que ter um tipo, tá? Qual tipo vocês usariam para a cor? Qual seria esse tipo? Né? Que tipo vocês usariam para cor? Se a gente está pensando em definir uma cor. Se você quiser saber bem facilmente que tipo definir, pensa que valor você daria para aquele objeto ou para aquela variável, tá? Na variável cor, se a gente quiser colocar, por exemplo, azul, a gente está claramente definindo um texto, né? Então seria assim, ó, azul, certo? Então se a gente está definindo um texto, esse texto ele tem um tipo, e o tipo de texto nós sabemos que é string. Tá? Agora fala para mim aí, ano de fabricação. Qual tipo de ano de fabricação vocês colocariam na classe de vocês, né? no objeto carro de vocês? Ano de fabricação seria que tipo? Que tipo colocariam? Ano de fabricação. Playmarks, você foi longe, velho. Você foi bem longe. Tá certo, você tá certo. E assim como os outros aí que estão falando, tá? Mas para o momento da aula não é o ideal, tá bom? Ano de fabricação. Como é apenas um ano, eu vou colocar int. Vamos um pouquinho mais devagar, né? Então quem estiver assistindo aí, que por acaso não conhece os tipos mais avançados, como local date, etc., a gente vai falar deles no futuro, tá? Em breve a gente fala deles. Mas por enquanto a gente usa int, que é o nosso tipo inteiro, tá? Para marca, que tipo a gente colocaria em marca? Bom, se a gente pensar que marca é Toyota, Honda, Fiat e por aí vai, também colocaria o tipo string, certo? Então lembra aquilo que você vai colocar. Int, esbanjando memória? Por quê? Não entendi, né, Quinho? Int primitivo não ocupa nada de memória. É super de boas. Modelo. E modelo também, se a gente pensar que vai colocar, por exemplo, um Corolla, um Fiat 147, você vai colocar algum tipo de... um Fusca, né? Então a gente está falando de modelo e tudo isso a gente representa através de string, né? Tá bom? Tudo a gente representa através de string. Então essas são as propriedades da classe ou as variáveis que a gente chama de instância. Lembra que para representar valores dentro de um objeto, a gente precisa de propriedades, a gente precisa de atributos, tá? Esses são os atributos. Aqui é Dev Java Power. Ah, beleza. Você ia usar o quê? Short? Alguma coisa assim? Dá trabalho ficar transformando, né? Ficar usando short dá um trabalhinho para transformar. Perdão, gente. Não deu tempo de desligar o microfone antes de tossir. E aí, beleza. Então a gente tem no carro também alguns comportamentos. E comportamentos vocês já lembram aí que é sempre ligado a métodos. Métodos são comportamentos. Guru Ninja Apps. Opa, Guru, obrigado pelo follow. Espero poder contribuir com o seu aprendizado hoje aqui, tá? Então, valeu mesmo. Seja bem-vindo. Então, na questão dos métodos, né, dos comportamentos, a gente também tem que definir aqui qual que é esse comportamento. E isso a gente define através, né, das chaves. Tudo que está dentro da chave
ele vai executar como sendo o comportamento daquele método, tá? Então aqui, lembra que eu disse para vocês, coloca sempre void ali, tá? E aí, esse void, a gente ainda não entrou no detalhe do que ele é, mas a gente vai já entrar. É nosso primeiro passo nessa aula, ligar ele é um comportamento, tá? Então, se você quiser definir alguma coisa, como por exemplo, apenas para imprimir, né, esse valor, a gente pode fazer assim. Ligar, carro ligado, bom passeio. Carro ligado, bom passeio. Certo? Então, ele é um comportamento, ele pode fazer dentro desse comportamento, você pode fazer qualquer coisa. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais bonitinho, como por exemplo, dentro do texto, né? Dentro do texto, seu carro, marca concatenado com, sei lá, barra, vai, o modelo, tá? Concatenado com o modelo, está ligado. Bom passeio. Beleza? Deu para entender? Veja só, a gente está usando aqui a marca e o modelo. E na aula anterior a gente também falou que você usa... Será que eu salvei aquela foto? Acho que eu salvei. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu salvei aquela foto. Só um minutinho. Cadê os arquivos? Cadê nossos arquivos? Curso Java. Aqui. Olha só, então, que bom que eu salvei essa foto. Quem tiver um programa legal aí pra gente usar meio que como quadro, não ficar usando Paint, por favor, deixa no comentário que vai me ajudar bastante. Ó, aqui, quando a gente está usando, né, a instância, para acessar o objeto dentro da própria instância, nós falamos sobre a palavrinha-chave reservada this. Essa palavrinha-chave reservada this, ele precisa acessar dentro daquela mesma posição de memória. Então, quando a gente dá um new conta, esse new conta, ele cria uma posição na memória. Se a gente fizer new carro, ele também vai criar uma posição na memória. Essa posição na memória, ela é especial, é uma posição ali que você vai sempre referenciar. Só que quando você está dentro do seu próprio objeto, a gente está dentro do objeto carro, a gente está mexendo no código dele. Como é que a gente vai referenciar ele próprio, ok? Então, você não tem uma instância no momento que você está criando o seu carro, certo? Você não tem essa instância, você só vai ter essa instância quando você der um new, e o new vai vir aqui depois no próprio teste do exercício, né? Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo aqui teste do exercício, sem acento, né, por favor. Tá? E aqui a gente fizesse aquele métodozinho main, que eu vou copiar só para a gente não perder muito tempo escrevendo ele. Copiar aqui o método main, tá? E dentro dele a gente vai fazer aqui, ó, new carro, ok? Quando a gente faz assim, new carro, esse carro ele é um objeto que foi para a memória. Só que aqui, nesse momento, você sabe quem é o carro. Só que quando você está escrevendo a classe, você não sabe quem é o carro, tá? Então, como que você acessa os atributos próprios, as propriedades que já estão ali dentro da classe, né? É aí que entra essa referência própria, que está em vermelho aqui, ó, a própria palavrinha this. Essa referência própria é diz ponto a propriedade que você quer, ok? Então aqui, ó, modelo é o que? Diz ponto a propriedade que você quer, tá bom? Então é assim que a gente acessa as propriedades dentro do próprio objeto, tá? Beleza? Aqui também o andar é a mesma coisa. Aqui a gente faz algo parecido, eu vou só modificar a mensagem. Seu carro está andando, vai ficar meio estranho, né? Seu, aí eu vou botar só o modelo, ok? Seu, de ano. Eu tô enfeitando, tá, gente? Só para não ficar aquela mesma coisa e tal. Diz ponto ano fabricação, tá? Então, diz ponto ano fabricação, a gente está acessando a propriedade ano de fabricação dentro do próprio objeto. Está andando. Está andando. Está andando. Dirija com segurança. Ok? Dirija com segurança. E acelerar segue o mesmo princípio. Void acelerar, tá? Seu carro está... Opa, repetiu está.
acelerando, tá? Seu carro está acelerando. Fique de olho na estrada, ok? Fique de olho na estrada. Beleza. Então, nós temos aí 3 informações em relação ao carro. Peraí, eu acho que eu perdi aqui alguma coisa. Cadê? Crita, Júnior Alves. Fala, Júnior Alves. Tudo bem? Seja bem-vindo. Crita. O que é Crita? Marco usa Krita. Ah, boa ferramenta. Obrigado. Krita. Deixa eu ver aqui. Krita. Krita. É com I, não é? Acho que é com I. Boa. Parece legal, hein? Parece legal. Vou baixar aqui. E aí a gente vai acompanhando. Obrigado, obrigado. É isso aí. E Ed Graph Editor. Obrigado, Guru. Vou dar uma olhada nela também. Então aqui o carro, a gente faz assim. Carro. Que carro vai ser esse? Fusca. Beleza, Fusca, new carro. E aí a gente pode chamar. Agora que você tem o carro, a gente pode colocar as informações do carro. Eu chamei a variável de Fusca, mas o próprio Java não sabe que isso é um Fusca, certo? Para ele saber que isso é um Fusca, você tem que dizer para ele. Então se diz assim, ó, Fusca. Ano de fabricação. Qual que é o ano de fabricação do Fusca? Alguém fala aí. De verdade, eu não sei, não faço ideia. Tá? Eu sei que é 60 alguma coisa, eu acho. Pelo menos, bom, posso estar até errado. A cor mais bonita do Fusca antigão que existia, era azul. Cara, o Fusca azul era top. Fusca. Que mais? Marca era Volkswagen. E Fusca 1938. Opa, olha só. Fusca.marca, Fusca.modelo é Fusca. Beleza, 1938. Vishnu CorelDRAW? Não sei. Qual que é esse programa Core? Beleza? Então, olha só. A gente tem aqui o carro com as suas características e a gente tem as características informadas. Agora, a gente pode chamar os comportamentos. A gente pode chamar os métodos. Então, Fusca. Primeiro a gente liga. Então, a gente chama o ligar. Né? E depois, Fusca.acelerar, né? Fusca.andar e Fusca.acelerar. Ok? Tudo bem? Então, essas são as propriedades características aqui do Fusca, tá? Essas são as propriedades características do Fusca. Beleza. Temos o exercíciozinho aqui praticamente pronto, né? A gente pode, inclusive, agora executar, tá? Então, a gente pode executar. Eu vou aproveitar do Visual Studio Code para a gente poder rodar direto aqui, tá? Se ele permitir. Ele falou alguma coisa? Tudo bem. Sem problema. Olha só. Ele imprimiu, ó, seu carro. Olha aqui. Seu carro, VM/Fusca, está ligado. Bom passeio. Depois, seu carro Fusca de ano 1938 está andando. Dirija com segurança. Já é um milagre ele andar, né? Então, dirija com segurança. Tá bom? E seu carro está acelerando. Fique de olho na estrada. Tá bom? Mas espera aí. Fusca não acelera, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Se diz.modelo for igual a Fusca, tá? O que você vai fazer? Olha só, se for igual a Fusca, aí a gente faz alguma coisa, senão a gente faz outra coisa. Olha só, vamos colocar isso em prática, né? Se for igual a Fusca, seu carro não acelera. Seu carro não acelera porque é um Fusca. Paciência, né? Paciência, ok? Beleza? É isso aí, tá? Isso aí, Guru. Vamos já falar disso aí, tá? Olha só. Quando eu colocar aqui, ó, diz.modelo igual a Fusca, a gente verifica se é um Fusca e fala que ele não acelera. Se não for um Fusca, aí ele pode acelerar. Será que isso vai funcionar? Vamos executar aqui.
e rodar esse arquivo de novo, ó, seu carro não acelera porque é um Fusca. Paciência, beleza? Então funcionou. O Fusca, ele é um carro, né, especial aí, então ele não acelera, tá bom? Ele não acelera, tá? E aí, Guru, por que funcionou se eu não usei o equals? Hã? Por que ele funcionou se a gente não usou o equals? A gente vai já falar disso aí depois, tá? Mas quando você for comparar texto, o Guru aí tem toda razão, você usa ponto equals, ok? Você vai usar aqui o ponto equals. Então, assim é a maneira correta de você comparar texto com texto, tá? Você não compara texto usando igual como eu acabei de fazer. Nesse caso funcionou, mas funcionou por um motivo muito específico que a gente vai falar dele no futuro. Por isso que eu usei já sem medo aqui de ser feliz, tá? Fusca é um tanque, ele não foi feito para acelerar. Boa. É quase isso mesmo, né? Foi criado na Primeira Guerra Mundial ou foi na Segunda? Não lembro. Acho que foi na Primeira Guerra Mundial. Na 38, né? Deve ter sido a primeira. 38 deve ter sido a primeira. Foi criado na Primeira Guerra Mundial para andar no deserto. 38 segunda? Ah, é segunda, tá certo. É Segunda Guerra Mundial, tá certo. Bom, minha esposa deu uma ajuda aqui, mas de verdade eu não sei. De verdade eu não me lembro, porque a segunda foi até... Ah, não, Guerra Fria, que já foi 80, 70, 80, né? Guerra Fria. Tá certo, foi Segunda Guerra Mundial. Mas vamos olhar, só por curiosidade, né? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Wikipedia, claro. Wikipedia foi 14 a 18. Foi segunda. Na Segunda Guerra já foi 30 e pouco, né? É isso aí. Boa. Beleza, então, ó. Esse era o exercício. Fazer essa classe. Você poderia ou não colocar o teste, mas é sempre bom você colocar um teste junto, né? Você usando. Tá? E esse exercício ele ficou bem simples, né? Basta você ir utilizando. Eu fui um pouquinho além, eu coloquei essas concatenações só para mostrar para vocês que vocês podem usar aí a palavra this, tá? Para que você tenha uma característica aí um pouco mais clara de como usar a referência para a própria classe dentro dos métodos, tá? Juquinhas, e aí Juquinhas, boa noite. Tu acha que a escrita é cobrado na nossa área? Acho que é um fraco meu, é a escrita. Em geral, não, tá? A escrita, em geral, não. E eu confesso que eu também não sou muito bom, que de vez em quando eu engulo letra. Cara, a coisa mais fácil de acontecer comigo é engolir uma letra, engolir até às vezes a palavra toda, né? Sou bem guloso. Mas, de verdade, cara, treina isso. Tenta fazer com que isso, se hoje é um ponto fraco seu, não seja mais um ponto tão fraco. Eu treinei um pouco. E ao mesmo tempo comecei a ler mais, então eu li muito. Esse ano eu acho que comparado pelo menos com a média dos brasileiros, né? Eu ia ler muito mais, mas eu confesso que não cumpri minha meta. Mas eu li acho que uns 10 livros, se eu não estiver enganado, né? Eu ia ler mais, né? Eu deveria ter lido mais, inclusive. Mas é isso. Ler ajuda bastante. Me ajudou pra caramba quando eu comecei a ler, porque eu comecei a prestar mais atenção na hora de escrever, né? Então isso me ajudou de verdade. Então, Evolution, mas ano passado, cara, ano passado não é 19, ano passado 2018, acho que eu li uns 20 livros. Foi de 15 a 20. Esse ano eu tinha que ter lido mais, mas eu fiz umas metas aí muito loucas que não deu certo. Cara, na minha opinião, por vezes eu já precisei assumir a função do Scrum Master e precisei enviar alguns e-mails e falar diretamente com o cliente por alguns chats. Exato, Pereira. Isso, você tem toda a razão, velho. Muitas vezes, fala Morning Sun, saudações. Muitas vezes você vai precisar se comunicar com o cliente, você vai precisar escrever um e-mail se apresentando, então você precisa ter muito cuidado nessas horas, né? Então é importante você mostrar uma boa escrita, mas sim, é difícil, tá? É difícil assim, não é impossível, você pode praticar e vai te ajudar bastante, tá bom? Tô lendo outros 2017, Se for falar de lista de leitura, minha lista aqui é infinita, né? Esse que é o problema. Comprar livro todo mundo quer, ler. Eu falo por mim, cara. Eu entro na livraria, saio comprando um monte de coisa. Eu não sei como foi que a Saraiva faliu, porque eu entrava lá e comprava assim uns 3 livros toda vez que eu ia lá. Não sei como é que ela faliu. Beleza, gente? Então esse era o exercício. Tá aqui. Se você quiser olhar o quadro é esse, tá? Deixa eu dar uma salvada. Peraí.
is newer. Please compare version. É, mas eu não quero comparar, eu quero salvar. O que eu tenho que comparar? O que ele tá falando para eu comparar? Peraí. Ah, não entendi. Visual Studio, o Visual Studio Code falando aqui para eu comparar. O que eu faço agora depois que eu comparei? Eu não sei porque que ele pediu para eu comparar. Alguém manja? O que eu faço? Beleza, comparei. Aí deve ter algum botão aqui. Ah, deve ser isso aqui, ó. Pronto, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Maluco, beleza. Fala, maluco. Salve, boa noite. Estou assistindo a aula aqui na sala com minha esposa, Poliana. Manda um oi. Opa, salve, Poliana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aí. Morning-san, tô querendo Clean Code, grande livro. Sim, Clean Code é muito bom, cara. Clean Code é legal, ainda mais com Java dá pra praticar bastante aí a aula. Olha só que privilégio estar na sala do maluco, beleza, da Poliana. Fico bem orgulhoso, velho. Muito obrigado. A sala de estar é o local de boas-vindas da casa, né? Tô me sentindo agora dentro da casa do maluco, beleza. Muito bom. Casa de Java, é isso aí. Isso, é verdade. É verdade. O Clean Code é casos de Java, isso mesmo. Deve estar falando pra mim só. Tá ruim a live, gente? Aqui tá falando que tá excelente a taxa de transferência. Pra mim tá falando que tá excelente, tá? Rafael V. Snyder. Opa, Rafael, obrigado pelo follow, não tinha visto. Guru Ninja, acho que Guru Ninja a gente já falou, né? Mas Guru Ninja também, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow, Rafael. Tá travando um pouco, né? Eu tô vendo aqui o vídeo, parece que tá travando um pouco. Mas vocês falam aí, eu tento ver se eu consigo melhorar alguma coisa. A versão em português tem alguns erros de tradução e a digitação. Então, Rafael, assim que eu abri, nós que estamos felizes com a ótima aula. Opa, valeu, obrigado, maluco, beleza. Assim que eu abri, Rafael, ele já pediu para instalar. Ele viu que eu estava mexendo em arquivo.java, ele já pediu para instalar e automaticamente ele foi instalando aí a extensão. Ele instalou um plugin de Java, tá? Então foi meio que automático mesmo. Deixa eu abrir aqui para ver se está tudo ok no repositório. Tudo ok. Tudo ok. Eu achei que ele estava perdendo aqui o arquivo, mas enfim. É isso aqui, tá? Beleza? Legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui mais sobre os métodos e aí a gente vai falar sobre as ferramentas, né? Sobre IDE, tá? E é uma aula legal porque eu já deixei aqui o Eclipse baixado, mas se vocês estiverem aí e quiserem baixar, podem baixar aqui, download Eclipse, só isso, ou Eclipse Download, tá? Você vai entrar aqui no site e quem quiser baixar já pode ir baixando. A gente vai falar aí um pouquinho sobre o Eclipse hoje. Mas eu também vou mostrar, para quem quiser conhecer um pouco mais, aprender, tá? Vou mostrar um pouco do IntelliJ, que é a ferramenta que eu uso no dia a dia, então vale a pena a gente se aprofundar e ver um pouquinho aí dessas ferramentas, tá? Ambas são muito boas, mas claro, eu gosto muito mais do IntelliJ, ele tem coisas aí que as outras plataformas não têm ainda, pelo menos, tá? Fala RRDOS, melhor professor de Java. Né? Beleza, entendi sua carinha aí porque não deve ter muitos, né? É isso talvez você quis dizer também, né? Não deve ter muitos professores de Java, então. De boas, vamos lá, gente. Então, vê só. Voltando aqui para nosso arquivo da aula. Deixa eu pegar aqui o arquivo da aula. Programa. Arquivo da aula, cadê? Aula 2. Caixa eletrônico, tá aqui. Caixa eletrônico, beleza? Olha só, se a gente estiver falando aqui sobre... quando a gente está falando sobre métodos, muitas vezes a gente tem nos métodos a informação que a gente precisa, né, para receber essa informação e ao mesmo tempo o programa que chamou o método, ele precisa algumas vezes receber algum valor de volta, tá? Vamos colocar isso na prática aqui, tá? Eu já leio a sua mensagem, Juquinhas, dá só um minutinho, tá? Só para não perder aqui o fio da meada. Então aqui... O que acontece? Quando a gente tem aqui, por exemplo, a conta do Heartbeats, a gente fez isso na aula anterior, a gente tem a conta do Heartbeats e a gente tem a conta do Bruno. Então a gente tem duas contas para trabalhar com elas aqui.
Quando você faz uma operação, por exemplo, de saque, de depósito, isso... Quando você pensar em operação, em algo que vai executar uma ação, lembra que você está falando de um método, né? Então, com o método, você tem, por exemplo, o método saque e o método depósito. Tá? Então, a conta do Heartbeats, tá? Ela começou com um saldo de 500. A gente poderia começar essas contas tudo com 0 e depois, né, ir incrementando. Mas ela começou aqui com o saldo de 500. E aí, a gente fez um saque também de 500. Ela ficou com 0, tá? E a conta do Bruno, perdão, a gente começou com 400 e depois fizemos um depósito de 800, ela foi para 1.200. Então, duas contas, cada uma dessas contas elas fazem, né, uma coisa diferente, tá? Vamos limpar aqui o terminal, deixar o terminal limpinho para a gente poder executar esse código. E teve um momento em que a gente imprimiu. E logo depois nós pegamos e transferimos o valor. Pegamos um valor aqui de 350, que foi colocado numa variável. Esse valor 350 a gente mandou transferir da conta do Bruno. Como que eu sei que eu estou transferindo da conta do Bruno? Pensa aí comigo. Perdão. Conta do Bruno, ponto transferir. Então olha só, a conta do Bruno é a conta principal. É a conta de quem eu estou chamando o método transferir, tá? Tá aqui o método transferir aqui embaixo, a gente vai já olhar para ele, mas aqui tá o transferir. Para quem que a gente vai transferir? Para a conta do Heartbeats, tá? E qual valor? A gente passa o valor aqui como segundo parâmetro. Então, os métodos, que são comportamentos, eles podem receber parâmetros. Nós também já falamos disso na aula passada, que os parâmetros eles nos ajudam a ter referência dentro do método. Quando a gente precisa, por exemplo, fazer um saque, a gente tem que dizer quanto, né? Imagina aqui se a gente tivesse o saque e a gente não pudesse passar o valor. Como ficaria esse método de saque, né? Não faria muito sentido. Vou sacar o quê? Como? Quanto, né? Então não tem o valor. É por isso que a gente precisa do double valor para receber o valor do saque. Assim como o depósito é a mesma ideia, a mesma lógica. Tá? E a transferência, a grande diferença do método transferir é que você transfere de uma conta para outra. Tá? E aí lembra da palavrinha-chave que a gente falou que é o des. Quando a gente está falando do des, a gente está se referenciando ao objeto atual. O objeto atual aqui, des.saldo menos igual valor. A gente está tirando um valor, está tirando esse valor passado no parâmetro, esse valor aqui. Esse valor aqui está sendo retirado do saldo dessa conta. Que conta? Sempre lembra de quem você colocou o ponto, tá? A dica que eu tenho para você é, lembra de quem você colocou o ponto para você pensar no des. Quem foi que chamou o método transferir? O ponto estava em que variável? Vamos olhar lá em cima de novo. Olha só, o segredo é o ponto, tá? O ponto está na variável conta do Bruno. Então, quando você falar des, você está falando da conta do Bruno nesse caso. Sempre olha de quem você está falando quando você estiver referenciando o des, tá? Para você não se confundir. Então, lembra do pontinho ali. O ponto aqui é conta do Bruno. Vou transferir para quem? Para essa outra conta aqui, ó, essa conta que eu recebi no método, tá? Conta para transferir, ponto saldo, vai receber aqui o valor, tá? Então, quem é a conta para transferir? Aí a gente volta lá no código que está executando e olha qual foi o parâmetro que foi passado. O parâmetro foi conta do Heartbeats. Então, conta do Bruno está sendo feito menos igual e a conta do Heartbeats está sendo feito mais igual. Ou seja, tira de uma, coloca na outra, ok? Perdão? Deixa eu dar uma olhada aqui, o Juquinha falou, faço faculdade de BBC 4 semestres e minhas médias tudo 8 mais, só que tem uma disciplina que envolve projeto interdisciplinar e tem a parte de projeto, pesquisa, etc. E eu fiquei com média 6.1, por isso troquei na parte de escrita. Entendi, boa, é importante mesmo. Se você está falando de... Tava em 140p? Caramba, se você está falando de escrita e tal, é importante mesmo ficar atento, tá? Ok? Tava em 140p? Melhorou? Tá melhor aí? Me deem feedback, se tiver ruim, eu vejo aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer, tá? Explicar as coisas de forma escrita, mais padronizada, execute toda a técnica, afinal você será um bacharel em... É isso mesmo, essa computação, e não um técnico. Vai melhorando seus skills, comentando...
Boa, muito bom, Evolution, é isso aí. A ideia é essa mesma, né? Ir melhorando em cima daquilo que a gente vai treinando, né? Tá bom? Mas, cara, ler ajuda pra caramba, tá? Ler ajuda pra caramba. Ok? Então, essa que é a ideia. Vocês entenderam o transferir? Tudo bem? Então, é assim que a gente faz, assim que a gente executa as funções, tá? Vamos melhorar um pouco esse código aqui, tá? Como que a gente pode melhorar esse código? Vamos pensar o seguinte. Uma vez que a gente tem aqui o transferir, a gente tem o depósito, a gente tem o saque, né? Pensa comigo, pessoal. Será que é possível, tem alguma forma da gente poder alterar o saldo, alterar o saldo da conta do Bruno, da conta do Harbits, sem ser através do método saque, do método deposita ou do método transferir? Hoje, existe alguma forma de você fazer isso sem ser através dos métodos? Tem alguma forma da gente alterar o saldo da conta se não for chamando os métodos? Aqui, ó, método deposita, método saque, método transferir. Como que você altera o saldo da conta? Tem alguma forma sem ser isso, não tem? Como que é? Conta do Bruno, ponto, saldo, recebe 5.000. Beleza? Lembra que a gente comentou, né? A aula passada a gente falou bastante aí sobre a questão de quando você executa uma determinada ação, essa ação ela fica concentrada. Você para de fazer aquele velho esquema de copiar e colar o código, né? Você executa uma ação que agora está concentrada. Se o governo federal disser, olha, todo saque tem que ter uma taxa de saque, o velho, antigo ICMS, né? De 0,05%, né? Então você vai vir aqui no saque e vai dizer o seguinte. Então o saque ele tem uma taxa. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor, né? Aliás, você vai pegar o saldo. Perdão. Aqui, ó. Você vai pegar o valor e vai colocar aqui no valor essa taxa. Você vai multiplicar, vai somar e vai multiplicar o valor pela taxa que o Banco Central colocou, tá? É assim que você vai fazer. Peraí, vírgula, na verdade é ponto, né? Aqui é modelo internacional, então tem que usar o ponto. Ó, o valor ele vai ser somado, ou seja, você vai acrescentar ao valor que vai ser realizado o saque 0,5%. Tá? Então esse valor aí, todo lugar que você executar o método de saque, você já vai ter esse valor sendo retirado da conta, beleza? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade se você executar aqui um saldo. Olha só, saldo menos igual aqui, conta do Bruno, ponto saldo menos igual 5.000. Isso já quebrou toda a sua lógica, certo? A sua lógica não vai mais funcionar, ele não vai tirar aquela porcentagem que o Banco Central mandou e o seu sistema vai quebrar, tá bom? Então, a gente precisa proteger esse saldo, ninguém deve ficar mexendo no saldo assim de qualquer jeito. Outra possibilidade, se a sua conta perdão, que é uma conta que precisa ter também uma certa proteção ali, tá? Por quê? Porque o saldo da conta não pode ficar negativo, por exemplo. Como que você protege um saldo negativo? Tá? Vamos proteger o saldo negativo aqui, ó. No saque, você tem que proteger de saldo negativo. O que você faz? Se diz.saldo for maior ou igual ao valor, aí sim eu deixo sacar. Certo? Então, aí a gente deixa sacar. Se não for, a gente pode inclusive imprimir uma mensagem para o usuário saber, né, que teve ali alguma coisa, para ele não ficar sem ter um feedback do que o programa fez. Então, a gente coloca assim, o saldo é menor do que o valor. O saldo é menor do que o valor que você está tentando sacar. Nossa, que mensagem prolixa. Foi mal, gente. Não possui saldo para sacar. Pronto. Melhor, né? Não precisa ser uma mensagem tão grande, tão prolixa. Vamos colocar uma mensagenzinha mais simples, tá? Beleza? Então, olha só. Tudo isso são coisas que você fez no método saque. A sua garantia de que esse método vai funcionar é somente se você obrigar
todo mundo que usa essa classe, qualquer programador, seja ele o estagiário que está começando agora, seja ele o programador sênior da sua empresa, a usar o método saque. Como que você obriga? Só se ele não puder acessar o saldo, beleza? Então, como ele não pode acessar o saldo, se ele conseguir fazer isso aqui, já quebrou a sua lógica, né? Vamos executar aqui o programa e ver o que acontece? Olha só. O Bruno possui um saldo negativo. Mas espera aí, a gente falou que não podia ter saldo negativo. Como que o Bruno tem um saldo negativo? Tá? Porque ele executou a chamada do saldo direto. Então a gente tem que proteger isso, tá? Para proteger, a gente usa uma palavrinha-chave especial chamada private, ok? O private no Java, ele protege a variável para que ela seja visível apenas dentro do escopo. E é aí que eu vou usar o programinha novo aqui, que o pessoal me falou. Vou usar a palavra prolixa em tudo agora? Boa. Shell Integration? Legal, olha só. Nem sei como deve funcionar. Nossa, quanto next? Não acaba... Ó, tô meio atrasado. Eu tava vendo em 140 porque não tava automático. Só live tá de boa. Ah, boa. Que bom. Valeu pelo feedback. Canal GameBit. Obrigado. Uma classe é uma função com outras funções dentro. No Java, canal GameBit, no Java não, tá? No Java, a sua classe ela é realmente um tipo especial, tá bom? Ela é um tipo diferente, ela é de fato um objeto, tá? Na verdade, ela só se torna um objeto quando você usa a palavra new, mas vamos considerar que ela é um objeto para você entender que ela é diferente, tá? Ela não é uma function. No JavaScript, por exemplo, uma classe ela pode ser uma function com outras functions dentro. No Java, não. No Java, a classe ela é de fato uma classe, ela é de fato um carinha especial, tá? Vou colocar aqui o Krita. Dizem que funções dentro de uma classe vira método e a variável vira atributo. É isso mesmo, Junior Alves, é isso mesmo, tá? As funções dentro da classe são métodos e variáveis são atributos. Mas no caso do Java, a gente não tem essa palavrinha especial function. Desculpa, gente, porque tem uma borboleta aqui voando. Não tem essa palavrinha especial function, tá? Essa palavrinha especial, ela não existe quando a gente fala aqui do Java. Se eu não estiver enganado, eles iam colocar, acho que no Java 11, ia passar a ter Java 11 ou Java 12, alguma coisa assim. Mas eu não sei se colocaram. Deixa eu ver como que usa aqui esse programa. Eu vou só mandar criar. Beleza. Eita, caramba, que isso? Que da hora. Que da hora. Peraí, deixa eu... Parece criança, né? Mexendo aqui nas coisas. Deixa eu só não me perder aqui. Onde seleciona a cor? Deixa eu só procurar uma cor. Onde seleciona a cor? É aqui? Ah, deve ser aqui. Quando a gente está falando... quando a gente está falando de private, a gente está falando de visibilidade. E eu não criei o nosso quadro da aula 4.md, tá? Desculpem que eu não criei esse quadro, tá criado agora. Perdão. Cadê o nosso quadro 3? Tá aqui. Vou copiar aqui. Olha só. Na verdade, quando queremos proteger uma variável de instância, tá? Ou também chamado de atributo, quando nós queremos proteger um atributo, usamos a palavra especial private. Ok? Então, quando nós queremos proteger uma variável de instância, nós também chamamos isso de atributo, usamos a palavra especial private, tá? Como funciona? Quando você usa um private, a gente tem aqui alguns carinhas
assim. Beleza. Alguns carinhas que a gente chama de escopo. Você vai estar trabalhando com um escopo. Texto. Como coloca texto? Não está funcionando. Só digitar? Não. Como coloca texto, gente? Ah, beleza. Tem que selecionar ali. Tá. Então, classe. Vou colocar o nome certo, tá? Vou colocar o class. Inclusive maiúsculos e minúsculos para vocês poderem entender. 28. Qual vai ser a cor? Pode ser preto. Não tem problema. Ah, sei lá. Qualquer tipo aqui. Salvar. Beleza. Então a gente tem aqui o class, tá? Esse carinha aqui é o class. Quando a gente está falando do class, ele cria um escopo na medida que você adiciona as chaves. Olha só, aqui na conta, percebe que o class conta, ele tem uma chave, ele abre chave, e aqui no final ele fecha a chave, tá? Quando ele abre e ele fecha essa chave, a gente está abrindo o que a gente chama de escopo, tá? Dentro do Java, os escopos, eles são muito importantes e eles são de fato escopos fixos, tá? No JavaScript, você tem variáveis usando o var, né? Inclusive o Marco Bruno também já explicou sobre o var. Falando do var, você pode ter escopos diferentes, tá? No caso do Java, não. Você não tem essa possibilidade de ter um atributo sendo criado dentro do escopo que fique visível para outro escopo, tá? Você não tem essa possibilidade. Deixar aqui, colocar aqui, ó. E aí, dentro da classe, nós temos outros escopos que são escopos menores. Por exemplo, aqui nós temos o método saque, o método depósito e o método transferir. Tá? Esses carinhas, eles são escopos menores. Dentro do escopo do saque, só fica visível... Vou colocar aqui saque. Só fica visível o que de fato faz parte do saque. Bem que ele podia copiar o outro, né? Eu nem sei qual foi. 36? Foi 36, eu acho. Bom, a cor agora vai ficar essa mesmo, tá? Então, ó, o saque, beleza? Deve dar pra transformar. Não, depois eu procuro isso. Depois eu procuro como... colocar ali. Então, o saque, ele é esse escopo aqui. Eu fiz alguma coisa. Saque. Aí, beleza. O saque, ele é esse escopozinho menor, tá? Dentro da classe, ok? E se você olhar bem, nós temos mais um escopo. Nós temos o if, né? Então, por quê? Porque tem mais uma chave. Então, sempre que tem a chave, é um escopo novo. Aqui dentro da chave, nós temos um escopo, eu vou colocar cadê? Verde, beleza, que é o escopo aqui do if, aqui em cima, if, o if vai ser tamanho maior, 48, a gente poder ver melhor, né? Candara, save, beleza. Ah não, essa cor não, deixa eu só colocar ele preto. Se ficar dessa cor, a gente não consegue ver, né? Beleza. Aqui, ó. Esse é o if, tá? Então, o escopo, eles são dessa forma. Eles são, perdão, o seu escopo maior é o escopo de classe. E você tem ali o saque e tem o if, tá? Existe um escopo especial, que a gente vai falar dele aí mais pra frente um pouquinho, que é um escopo chamado escopo do programa, tá? O escopo do programa, dá pra mudar a cor depois que já fez o... O escopo do programa, ele é um escopo especial. Pronto, beleza, agora sim. Ele é um escopo especial. O escopo do programa, você só vai usar em casos bem específicos, tá? Por quê? Porque é bem perigoso, né? Você ter alguma classe, algum objeto sendo trabalhado no escopo do programa em si, né? Eu vou até colocar escopo do programa, para ficar bem claro que esse é o escopo, né, que é do programa todo e vai estar visível para várias classes, inclusive. Vai estar visível em várias classes, não apenas em uma só, não apenas nessa que a gente está trabalhando, mas ele fica visível em diversas outras classes, tá? Ou seja, aqui nós poderíamos ter
mais uma classe dessa. Será que dá para copiar? Acho que dá, né? Cadê? Layer. Vou colocar aqui para baixo. Não. Bom, eu não sei mexer ainda muito bem nesse programa, mas vamos colocar mais um aqui, ó, que vai ser vermelho, só para a gente ter a ideia de que aqui seria uma outra classe, tá? E essa outra classe, ela tem também um escopo. Esta ferramenta funciona apenas... Ah, bom, beleza, é isso aí. Acho que vocês entenderam. Eu não tô ainda sabendo usar muito bem essa ferramenta, mas não tem problema, tá? Vou aprendendo aqui. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Não tem problema, tá? Então aqui tem outra classe, ok? E aí você tem os dois escopos trabalhando juntos. Esses dois escopos, tá? Eles só são englobados pelo escopo do programa. O escopo do programa é outra coisa. A gente vai falar dele mais à frente, tá? Mas qual que é a importância do escopo? Quando você usa a palavra-chave, e aí a gente vai ligar tudo aqui para vocês entenderem, tá? Quando a gente usa a palavra-chave private, essa palavra-chave private, ela só é possível porque ela está limitando o escopo para essa classe. O saldo, ele não pode mais ser acessado fora da classe conta. Olha que legal que vai acontecer agora. Quando eu executar aqui o meu programa, ele já vai dizer, ó, já deu um erro aqui, ó. Esse aqui eu quero compilar aqui para vocês verem, ó. JavaC compiler, JavaC de Java compiler, caixa eletrônico.java, tá? Deu erro em vários lugares, mas a gente vai ler. A gente vai ler o erro. Em Java, você tem que se acostumar a ler o erro, tá? Não tem jeito. Você tem que se acostumar a ler o erro, porque a leitura dos erros é muito importante. Então aqui, ó, a gente tem o saldo ou tem, né, um acesso privado, ou seja, você não pode acessar o saldo a não ser dentro da própria conta. Mas vamos entender onde que ele está reclamando, né? Em que lugar do programa ele está reclamando? Está reclamando no caixa eletrônico na linha 7. Se a gente vier aqui no caixa eletrônico na linha 7, olha aqui, ó. Caixa eletrônico é esse aqui, tá? A linha 7 é essa aqui. O saldo tá inclusive em vermelhinho, porque o Visual Studio Code ele é um pouquinho mais esperto, né? E aí ele já está mostrando pra gente, olha, você não pode acessar o saldo aqui, porque o saldo é privado. Tá? Essa palavra-chave especial, privado ou private, ela é a palavrinha que nos dá o direito, né? que restringe o acesso ao saldo. Assim como a gente pode restringir o acesso ao usuário e o acesso ao número da conta. Tudo isso são informações que deveriam ser restritas. Por quê? Quem melhor do que a própria conta para manipular as informações dela, certo? Não tem ninguém melhor do que a própria conta para isso. Então o que aconteceu? O pessoal no Java falou o seguinte, você não pode acessar os atributos, as variáveis de instância diretamente. Você tem que acessar sempre através de métodos, tá? Você acessa uma variável, você acessa um atributo apenas através de métodos. E foi aí que surgiu a palavrinha-chave especial, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, chamada encapsulamento, tá? Encapsulamento. Por quê? Porque quando você tem um valor que você vai alterar ele fora, mas você não deixa a pessoa alterar o valor direto, ele sempre passa por um método, a gente encapsula uma determinada variável, um determinado atributo. O encapsulamento nada mais é do que criar métodos para acessar os atributos, é só isso, tá? Então, isso inclusive eu vou colocar aqui no quadro, porque muita gente às vezes vem para mim dizendo assim, mas poxa, o que é um encapsulamento? É difícil as coisas no Java e tal. Não, não é. Encapsulamento é apenas a proteção de variáveis de instâncias. Instância, também chamada de atributos, vou colocar de novo para a gente se acostumando com essa palavra, tá? É a proteção de variáveis de instância através dos métodos. Tá? Isso que é encapsulamento, beleza? Deixa eu dar uma lida aqui, senão eu vou ficar muito para trás no texto, no chat, e aí eu não vou conseguir responder vocês. Que programa é esse? Ah, beleza. Deixa eu ver. Te recomendo utilizar o OneNote da Microsoft. É como se fosse um Word misturado com Paint, que dá para colocar vídeos e muitas coisas. Ah, legal. Obrigado, Juquinhas. Vou dar uma olhada. Energético à noite? Tu é doido? Boa, maluco, beleza. Cara, eu já tô meio acostumado, porque quando eu dava aula na Kaelo, muitas vezes eu tomava energético à noite, porque era
Era para dar aquele gás extra, né? Para dar aquela animação na hora da aula, né? É muito bom. Ainda mais quando você vem, às vezes, de um dia já de trabalho o dia todo, então à noite você precisa daquele gás extra para conseguir passar de boas na aula, né? Você protege sua variável com private, muda o quê? Você protege ela de algum programa externo de chamar essa variável? Você protege ela, canal GameBits, você protege ela do próprio programa, tá? Como eu acabei de mostrar aqui. Aqui, a classe caixa eletrônico, ela não deveria chamar o saldo diretamente, tá? E pensa assim, a gente está falando de uma única classe, mas se você está num programa que tem, por exemplo, 20 classes que usam a conta, se você mudar alguma coisa na conta para essas 20 classes, você vai ter 20 arquivos diferentes, tá? Você vai ter aqui 20 arquivos diferentes, onde você vai precisar mudar cada um desses, né? Então, se você usa, vamos supor, você tem aqui vários arquivos. E aí toda vez que você mudar alguma coisa aqui, né, imagina que você precise também mudar aqui, 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 aqui. Tá? Ah, mas agora eu mudei outra coisa. Eu mudei, sei lá, esse amarelo X aqui. Ah, mas aí eu preciso mudar aqui, aqui, aqui. Preciso mudar aqui também, né? Percebe? Toda vez que você mudar uma coisinha simples, que às vezes está dentro da classe, não deveria estar acessível a outras, você tem que mudar em muito lugar no seu programa, né? Você tem que sair mudando em todo canto, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, aqui o Java nos permitiu aqui, tá? Ou o Java nos permite um controle de acesso. O controle de acesso ele é feito através dos escopos, que é esse esqueminha aqui de que cada parte do programa ele tem um escopo diferente. Tá? E isso é tão verdade, tão importante, só para mostrar para vocês aqui, se você quiser, por exemplo, usar uma variável inteira, sei lá, temporária, vai receber 100, ok? Então você está usando uma variável inteira temporária. Se você tentar usar essa variável logo abaixo, aqui, system, não, melhor, vamos somar, int soma recebe 10 mais temporária. Beleza? Ó. Aqui o próprio Visual Studio Code já reclama, mas você não vai conseguir compilar esse arquivo, tá? O Visual Studio Code já está mostrando pra gente que não vai dar certo. Mas eu quero mostrar aqui também, na compilação, ó, caixa eletrônico, temporária, erro, não pôde encontrar o temporária. Ele diz assim, ó, eu não consegui achar essa variável, porque essa variável ela está dentro de um escopo diferente. O que está acontecendo na prática a gente está tentando acessar aqui, a gente está tentando acessar aqui, cadê? Aqui. Sumiu. Ah, tá aqui. A ferramenta pincel não consegue pintar nessa camada, porque... Peraí, eu estou me perdendo nas camadas, eu acho. Cadê? Background, camada 1, camada vetorial, camada 1 é aqui? Ah, beleza, agora consegui. Ó, aqui no if, né, eu criei a variável aqui e eu estou tentando usar aqui embaixo. O escopo, percebe que o escopo é diferente, né? O escopo ele é menor, ele é mais restrito. Então eu não consigo usar ela depois, entendeu? Fala Melon 5! E aí, man? Seja bem-vindo! Tudo bom, Melon 5? Beleza? Tudo bem? Por que você está tratando a variável número como string? Onde? Onde que eu estou tratando o número como string? Monisan, ela não pode ser acessada por outras classes diretamente. Faz parte de um conceito chamado encapsulamento. É isso aí, né? Falamos de encapsulamento, tem um controle. Eu tenho um controle, mas não tem acesso ao que está dentro dele, por segurança. Isso mesmo. Fala, Folha! De boas, boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, aqui, onde que eu usei número e texto? Acho que você deve ter pensado aqui na questão de imprimir, né? Aqui eu estou só imprimindo, tá? Para imprimir eu posso imprimir qualquer valor. Aí eu posso imprimir texto e tal. Mas quando eu usei aqui o saldo, eu usei de fato só números, tá? Não misturei com texto não, tá bom? Ah, se for isso aqui é comentário. Essa parte da frente é comentário. É só para ficar mais claro para vocês o que está acontecendo, tá? Isso aqui de fato é o saque. Então, // no Java é um comentário. Por isso que ele fica assim, com a cor diferente, inclusive, tá? Fica verdinho ali. Tudo bem? Beleza, pessoal? Dando para entender? Então, o encapsulamento, ele traz para a gente esse poder da gente controlar os valores que estão dentro de uma classe, tá? É que esse saldo, ele está controlado. Por exemplo, o usuário. Se eu quiser controlar o usuário, eu coloco aqui private usuário. O número, mesma coisa. Private número. Como que eu faço para informar o número da conta se agora ninguém mais consegue acessar o número da conta? Ou mesmo, como que eu informo o usuário, tá?
da conta? Simples, você cria métodos para acessar. E os métodos que a gente usa para acessar são chamados, né, de métodos acessores. Por exemplo, o número a gente chama de setNúmero, tá? Vamos pensar comigo. Void, claro. setNúmero, tá? Lembra do snake case, né, que é a primeira palavra em minúsculo, primeira letra em minúsculo, cada palavra composta você tem a primeira letra em maiúsculo. Então, no snake case a gente vai receber aqui, no snake case a gente tem a segunda palavra, o N, né, em maiúsculo. A gente vai receber no número o número da conta, beleza? Se o número da conta a gente está usando aqui como string, deve ser isso, foi isso que você perguntou, né, GameBits? Deve ter sido isso aqui que você falou, né? O número aqui é simplesmente porque alguém comentou na aula anterior que você poderia ter um número de conta com os zeros. Seria importante guardar os zeros à esquerda, tá? Então alguém comentou isso, por isso que a gente colocou string, tá bom? Mas pode ser int, não tem problema. A gente pode mudar aqui para int, tá bom? Então, se o número aqui é int, você vai colocar que vai receber um parâmetro int chamado número, tá? Mas eu vou mudar aqui número para número da conta. Ok? Vou colocar tudo junto, vocês vão já entender por quê. Se eu preciso informar o número, então aqui ó, o private número aqui, ele não é mais acessível fora. Como que eu acesso como que eu acesso um atributo, né, uma variável de instância dentro da própria classe? Qual é aquela palavrinha-chave, aquela palavrinha especial para a gente acessar os valores dentro da própria classe, né? É aquela palavrinha especial chamada this. Então, this é a palavra especial que a gente usa, this ponto, e aí a gente diz qual que é o atributo que a gente quer acessar, né? Então, esse número aqui é esse número aqui, tá? Mas qual o valor que ele vai receber? Ele vai receber o valor passado por parâmetro aqui em cima, lembra? Então, ele vai receber número da conta, que é o parâmetro passado aqui no método. Então, olha só, eu tenho um método que agora recebe o número e guarda dentro da classe, tá? Isso que é encapsulamento. Eu encapsulei o número para ele ser usado dentro da classe. Então, aqui em cima, quando a gente fizer heartbeats.setNúmero, vamos tirar esse saldo. Não dá mais para acessar o saldo. O usuário a gente vai já fazer. Então, aqui, setNúmero também não pode mais. Perdão. Heartbeats.número não pode mais. Então, o que a gente faz? .setNúmero, abre parênteses, e aí coloca o número lá dentro dos parênteses, tá? Porque lembra que esse número dentro dos parênteses vai ser passado para o método, beleza? Então, essa que é a ideia aqui para o setNúmero, vai ser passado aqui para o nosso número. Tá? Mas eu quero imprimir o número da conta, eu quero imprimir o usuário da conta, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o usuário e daqui a pouco a gente vê como que imprime. Ó. Aqui a gente faz o void set usuário, passando o nome do usuário, tá? E aí, como que acessa, de novo, pessoal, como que eu acesso o usuário dentro da classe para poder colocar o valor lá dentro? Usa a palavrinha-chave especial this, ok? This.quem? Usuário, que é o valor que a gente quer. Usuário. Beleza? Quem que o usuário recebe? Qual o valor que esse usuário vai receber? O valor passado no método nome usuário. Então aqui, ó, nome usuário, ponto e vírgula. Ok? This.usuário recebe nome usuário. É assim que a gente coloca as informações no Java. Tá? E aí a gente passa para dentro da classe os valores que não são mais acessíveis fora da classe, tá? Só dentro da classe esses valores são acessíveis. Então agora aqui no usuário a gente também vai mudar, não é mais usuário, é set usuário e passa para dentro do set usuário, dentro dos parênteses, porque é um parâmetro, tá? O heartbeats, que é o nome do usuário. O nome do usuário é passado para dentro dos parênteses. A mesma coisa acontece aqui na conta do Bruno. Então, set usuário, abre parênteses. Perdão, fiz alguma coisa. Beleza, só apertei o botão errado. Aqui, ó, para dentro de Bruno, tá? E o número, mesma coisa, setNúmero. Só isso. Ficou bem fácil assim, porque você sempre sabe como informar alguma coisa no Java. No Java, você sempre vai informar através do set, tá? Em geral,
quase todas as classes possuem um set que você informa quando é classe que tem a ver com algum objeto mais conhecido da gente, como uma conta, uma pessoa, uma cadeira, qualquer coisa desse tipo, né? Uns objetos que a gente vai dar um nome, por exemplo, a gente coloca set nome para dar nome para os objetos. Então, em geral, a gente usa o set, tá? Então, aqui, set usuário, set número. Mas percebe que aqui embaixo, no print, também quebrou, né? Então, ficou print usuário, só fechar aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, usuário, quem é o usuário? Não dá mais para acessar o usuário assim, ó. Na hora que ele vai acessar o usuário, mesmo que seja só para imprimir o valor, eu não estou mais informando, eu quero só imprimir, tá? Também não pode mais acessar assim. A gente só pode imprimir um valor através de um método. Como que imprime valor através do método? E aí que entra a palavrinha-chave, que vocês já devem ter ouvido falar também no Java, mas se não ouviram falar, não tem problema, que essa palavra ela é muito conhecida, que é pegar. Se eu quero pegar alguma informação para mostrar para o meu usuário, se eu quero obter alguma informação para exibir, a gente usa o get. Get de quem? Se é número, get número. Ok? Get número. Como que a gente faz para que esse número que está dentro da classe possa aparecer lá naquele lugar que a gente vai imprimir? Ó, possa aparecer aqui. Usuário, mesma coisa, né? Get usuário, mesma coisa. Aqui, ó. Get usuário. Tá? Como que a gente faz para esse usuário aparecer lá naquele lugar? A gente tem que usar uma palavrinha-chave que vai dizer o seguinte, método, classe conta. Quando você for pegar o usuário, você pega esse valor e retorna para o cara que chamou. Beleza, quem foi o cara que chamou? Se a gente está chamando aqui no systemout.println, ele é o cara que está chamando. Se esse cara está chamando, ele precisa obter alguma coisa. Esse obter alguma coisa é esse retorno que ele quer, tá? Para isso, a gente usa a palavrinha-chave especial chamada return, ok? Se vocês nunca viram o return, essa é a forma que a gente tem no Java de mostrar, de retornar algum valor para o método, para quem chamou aquele método, tá? Então aqui, ó, return, se eu estou falando do usuário, lembra, eu tenho que acessar o this. O this é o objeto atual, né? Então a gente acessa o this, o usuário, tá? Então, this usuário. É assim que a gente retorna. Aqui, quando a gente for chamar esse método, a gente vai chamar getUsuários e sem parâmetro. Eu só abro e fecho os parênteses, não passa nenhum parâmetro. Aí você está mostrando o nome do usuário. Mas espera aí, percebe que aqui ó, ele não identificou quem é esse usuário, tá? Esse getUsuário. Por quê? Porque aqui a gente não falou para o Java, a gente não disse para o Java o seguinte, ó, Java, eu estou retornando um objeto e esse objeto é do tipo texto. Como que eu falo para o Java que esse objeto é do tipo texto? Tá? A velha e simples palavrinha string. O string é o tipo de retorno. Então percebe que o método ficou um pouquinho mais claro agora para a gente, né? Ficou ó, string, que é o retorno que esse método vai ter, é o tipo do retorno. Se você tentar retornar qualquer coisa diferente de string, ele vai dar um erro, porque você não pode retornar nada que seja diferente de string. Então return, getUsuário. E aí ele faz return this.usuário, tá? Ou seja, esse usuário ele tem que ser obrigatoriamente do mesmo tipo desse retorno. Mas espera aí, você usou ali em cima uma palavrinha chamada void. O void é qual retorno? Beleza? O void, pessoal, ele é retorno vazio, ele é nada. Então, é o momento que você não retorna nada. Quando você não retorna nada, você retorna o void, tá? No void aqui, percebe que quando a gente chamou os voids, ó, a gente não teve retorno nesse método. O depósito não teve retorno, o setNúmero, que é void, não teve retorno, o setUsuário não teve retorno, porque a gente não precisa receber nada de volta, tudo bem? Poderia ter? Poderia, mas a gente não precisa, então ele é void, ele é vazio, tá? Void é simplesmente vazio. E aqui quando a gente precisa de fato retornar alguma coisa, aí a gente fala o seguinte, olha, o meu retorno, ele é texto, ele é string, o Java vai saber que você está retornando um valor do tipo, importante, lembra os tipos no Java, como eles são importantes? Do tipo string. Então só para a gente não esquecer, o nosso quadro, todo método que não retorna nada tem o retorno sendo void. Todo método que não retorna nada usa a palavra especial void
antes do nome do método. Certo? Tudo bem? Deu para entender? E todo método que retorna algum valor precisa dizer qual o tipo. Vou colocar tipo em maiúsculo para a gente lembrar que é o tipo do Java que o Java entende, tá? Qual o tipo desse retorno. Ok? Tudo bem? Beleza? Ok? Então aqui, ó, no getNúmero, a gente vai retornar. Nós vamos usar o return, palavra especial. Ah, eu não falei isso, né? Para retornar valores a quem chamou o método, usamos a palavra especial chamada return. Beleza? Então, para retornar valores aqueles que chamou, para retornar valores aquele que chamou o método, usamos a palavra especial return, ok? Vou já responder as dúvidas, eu vi que tem algumas coisas ali, mas vou já responder só para não perder o fio da meada, tá, gente? E aqui, ó, diz ponto número, aí a gente retorna o número. Então, ó, getNúmero vai retornar o número. Qual é o tipo do número? Lembra? Procura o tipo. Se você está em dúvida, procura o tipo da variável que você está retornando. O tipo do número é inteiro, então a gente vem aqui e fala int, lembra, antes do nome do método, né? O nome do método é getNúmero. Então, antes do nome do método, a gente fala int getNúmero e esse é o valor retornado. Qual o valor retornado? O número, que é o valor do número que a gente quer retornar. Beleza? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tranquilo, me manda as dúvidas aí no chat, vai escrevendo que eu já vou começar a responder, tá? Então aqui, ó, quando a gente fizer conta do Bruno.getUsuário, a gente retorna o valor do usuário que foi colocado aqui no set. Aqui, ó, set usuário, get usuário. Set é informar, é setar, get é pegar, é obter, ok? Então set para informar, get para obter. Aqui da mesma forma, se eu quero o saldo, a gente tem que usar o getSaldo. Nós não fizemos esse método ainda, vamos já fazer. Tá bom? GetSaldo. E aqui, se eu quero o número, a gente da mesma forma usa o getNúmero. Ok? GetNúmero. Tá? Aqui a mesma forma, getNúmero. Só corrigir esses carinhas rapidinho. E aí eu já vou começar a responder as dúvidas. Podem ir mandando, caso vocês tenham alguma dúvida aí. GetUsuário. Se não tem dúvida, pelo menos me fala se ficou claro, tá? Para eu saber se deu para entender. Se não deu para entender, a gente explica a parte que não deu para entender sem problemas. Explica de novo. É para isso que a gente está aqui. Ó, get e aqui getNúmero. O getNúmero, de novo, ele é um método que precisa ser chamado através da conta. Por isso que a gente está usando conta do Heartbeats. Tá? GetNúmero aqui também é um método. Tá? GetNúmero conta do Heartbeats. Ó, o getSaldo ele não existe ainda. Então a gente vem aqui. A gente vem aqui embaixo e faz getSaldo. GetSaldo. Ok? Responde para mim aí no chat qual é o retorno que eu vou colocar e qual é o tipo do retorno. Fala para mim aí no chat que eu vou lendo aqui enquanto vocês vão falando, tá? Beleza, Melon 5, já falei. Legal. Por isso, dentro de uma classe, o pessoal fica usando variáveis locais com nome simples, tipo A, B, C, Z. Canal, é isso aí, canal GameBeats. Tem muita gente que faz isso, mas não é recomendado, tá? O livro que o pessoal citou aí, que é esse livro aqui, ó, Clean Code, tá? Esse livro, inclusive, ele é excelente, vale muito a pena você lê-lo, tá? Esse livro, ó, deixa eu colocar, vamos ver se na Amazon aparece. Código limpo, né, em português. Falaram que a tradução em português não é muito boa, tá? Então, se vocês quiserem obter o livro em inglês, talvez seja até melhor. Capa comum? Mas acho que ele tem e-book, não tem? Cadê? Vou colocar o Clean Code de verdade, né? Aqui, ó, Clean Code. Aqui, ó, aqui, beleza. Clean Code versus, quase o mesmo preço, tá meio carinho, né? Não mudou muito. Então, ó, 85 aí, tá um pouco caro. Mas eu não vou falar isso não, mas você encontra por aí, tá bom? Ó, eu não falei nada, tá?
Não tô falando nada aqui, tá bom? Beleza. O que acontece? O Clean Code ele fala que você usar palavras assim, tipo... não, mas aqui é em real. Dólar 4 conto aqui é real, tá? Mas, enfim, você usar A, B, C, X, Y, Z, etc., isso é muito ruim. Porque você não dá ideia do que aquela variável significa, tá? Então é sempre bom nos seus programas você usar variáveis que tenham sentido, tenham significado. Por exemplo, aqui no nosso programa, a gente está usando número, que é o número da conta, porque está dentro da classe conta. Então, o número, eu sei que esse número é o número da conta, porque está dentro da classe conta, tá? O usuário da conta, porque está dentro da classe conta. O saldo da conta, porque está dentro da classe conta. Então, sempre usa palavras que façam sentido. Não usa variáveis tipo x, y, z, etc. Fica bem difícil de entender o que essas variáveis fazem, tá? Então aqui, ó, conta do Bruno. Por quê? Porque para eu dizer que aquela conta é específica do Bruno, né? Eu não vou ficar usando aquela conta para o José, para o Ricardo. Não, aquela conta é a conta do Bruno, etc. Claro que no dia a dia você não vai usar um nome próprio assim na sua variável, mas você vai usar um nome que dê sentido ali para o seu conteúdo, tá bom? Então esse livro, o Clean Code, ele fala também sobre nomes de variáveis, beleza. No C++ tem o extern, no Java tem isso? Se sim, como funciona? Você me fala primeiro como funciona o extern no C++, eu posso dizer o que é no Java, tá? Mas no Java não tem essa palavrinha, talvez ela seja uma palavra reservada. Ó, talvez seja uma palavra reservada do Java, porque o Java ele reservou muitas palavras que já eram usadas no C, C++, tá? O pessoal do Java ele reservou, ele fez o uso dessas palavras para que ninguém mais usasse nos seus programas, para que no futuro, se o Java precisar usar essas palavras, ninguém estivesse usando elas, tá? Então, basicamente, por isso que aconteceu. Mas nesse caso não, eu acho que nem é palavra reservada nem nada. Poderia usar. Zero à esquerda tem uma formatação que mantém a sequência dos números com uma quantidade de casas decimais. Se ela não suprir essa quantidade, ela completa com zeros à esquerda, só que não tenho a mínima ideia. Tem sim. Você está falando de usar algumas... tem alguns métodos e classes no Java que você tem esse complemento automático dos zeros à esquerda. Você pode usar isso, tá? Mas como não é o foco da gente, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas sim, tá bom? Você tem essa possibilidade. Nesse caso, o número... Victor Reis, opa Victor Reis, beleza? Nesse caso o número da conta pode ser negativo? O número da conta poderia, né? Se alguém colocar um negativo ali, poderia. E olha que legal. Victor Reis, obrigado pela pergunta, por quê? Você pode barrar isso, tá? Como que você barra isso? Aqui, ó. No set número, você pode verificar se o número da conta é maior, tá, do que 0. Porque 0 também não faz sentido. Então é 1, 2, 3 e aí para cima. Se for maior do que 0, você deixa ele colocar o número da conta.